Desde o início da nossa história, a humanidade foi manchada por pecados horríveis e atos impensáveis. Guerras, assassinatos e violência estão entre eles, mas uma atitude ainda é tão tabu que muitos nem ousam falar o seu nome. O consumo de carne humana, devorar os seus iguais, sempre foi motivo de repulsa, independentemente da cultura. Mas e se eu te contar que isso já aconteceu e nem faz tanto tempo assim? E inclusive foi bem aqui no nosso país. Hoje, aqui no Contos da Fogueira, eu vou te contar 2 histórias de canibalismo que marcaram a nossa história. Não estranhe não, essa semana eu tô aqui com um medidor de pressão, aquele que fica soltando aqui a cada 15 minutos, ele vai medir a minha pressão, exames, mas enfim, é o dia que eu tenho pra gravar e vai ter que ser hoje. No meio da gravação aqui, com certeza ele vai ter que apitar e eu vou parar um pouquinho, mas vamos lá. E lembrando que nós trazemos conteúdo como esse toda a semana, então se você gosta dos nossos vídeos, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Sem mais delongas, vamos para nossa primeira história. Nossa primeira história começa em 2018, em uma pacata cidade do Pernambuco chamada Garanhuns. Canibais de Garanhuns. É como ficou conhecido o trio formado por Jorge Negromonte, Isabel e Bruna Cristina. O sobrenome das duas é Cristina, tá? Só pra ficar claro. Eles foram condenados por assassinar, esquartar, consumir e vender salgadinhos feitos com carne humana. Esse trio aí formava ao mesmo tempo um triângulo amoroso, eles eram um trisal, e uma seita. Essa seita se chamava O Cartel e tinha como um processo de purificação a ingestão de carne humana. Depois que tudo aconteceu, Jorge disse que cada morte equivaleria a um aspecto, a um elemento. Então, a ar, água, terra e fogo, Desses 4 aí, ele conseguiu completar 3. Uma 4ª morte já tinha sido planejada, inclusive, no momento que eles foram pegos, a vítima já tinha sido até escolhida, mas só não deu tempo de executar mesmo. Só que essa sorte aí não aconteceu para outras 3 mulheres. Jéssica Camila da Silva foi assassinada em 26 de maio de 2008 no município de Olinda. Ela era moradora de rua e foi abordada e convidada pelo trio a se mudar para a casa deles. Na época, a Jéssica tinha apenas 17 anos e tinha um filho de 1 ano de idade. O trisal tinha um plano bizarro de ficar com o filho depois que eles assassinassem a mãe e eles acabaram que conseguiram fazer esse plano. Por não ter muitas outras opções, e vendo aquilo como uma oportunidade de mudar de vida, a Jéssica aceitou e foi para casa com o trisal. Naquela mesma noite, ela foi imobilizada no banheiro, a sua jugular foi cortada, todo o sangue foi retirado com a ajuda de um garrote. Garrote é aqueles cordões que você amarra aqui, Sabe quando você vai fazer exame de sangue? Que você amarra um elastiquinho aqui, aquilo ali é um garrote, tá? Usaram aquilo ali para extrair todo o sangue dela. Depois, o seu corpo foi esquartejado e toda a sua pele foi retirada. A carne foi fatiada e guardada na geladeira. No dia seguinte, eles consumiram temperado com sal e cominho e grelhado. E como se não bastasse, deram um pouco desses restos mortais para a criança comer também. Sim, ela consumiu a carne da própria mãe. O que sobrou foi enterrado no quintal em formato de cruz. Depois das investigações, alguns fragmentos do corpo da Jéssica ainda foram encontrados na parede da casa, então, guardados em reformas dentro da parede. Alguns ainda estavam enterrados, mas a maioria eles jogaram no lixo quando se mudaram para outra cidade. E lá que vai continuar nossa história. Gisele, Helena e Alexandra da Silva desapareceram no ano de 2012, a primeira em fevereiro e a outra em março. A carne das duas, possivelmente das nádegas e da coxa, foi utilizada para fazer aqueles salgadinhos, sabe? Tipo empadas, coxinha, pastel, esses que a gente come normalmente. Esses salgados que inclusive foram vendidos para a população de Garanhuns. Alguns moradores da cidade, depois desse fato ter se tornado público, disseram que tem uma chance muito grande de ter consumido esses salgados. E alguns diziam opiniões divergem. Na verdade, alguns diziam que
a empada estava normal, então não dava para você sentir gosto diferente do que fosse uma outra carne. E outros que ela estava talvez muito salgada e muito pastosa, mas ninguém consegue confirmar, na verdade, se comeu ou não, o que é mais assustador ainda. As suspeitas começaram a recair especificamente sobre esses criminosos no dia 9 de abril de 2012, inclusive com a expedição de mandados de prisão. Na verdade, o delegado envolvido explicou que as investigações já estavam acontecendo, na verdade, desde o primeiro fato. Acontece que eles tinham poucas provas com o desaparecimento da Jéssica. Até porque vocês têm que lembrar que a Jéssica era uma moradora de rua. Ninguém sabia muito dela, demoraram muito para dar falta. Isso se deram falta. E não era uma coisa comum de você ir atrás, sabe? Por mais complicado que pareça admitir isso, sabe? Por ela ser uma moradora de rua, ninguém deu muita bola no final das contas. Só que as coisas mudaram, especialmente com o desaparecimento da Gisele. Ela tinha 31 anos e estava na posse de um cartão de crédito quando desapareceu. E os assassinos utilizaram esse cartão em compras em várias lojas da cidade. Então isso acabou facilitando muito o trabalho da polícia, que tinha o cartão de uma pessoa que desapareceu e estava possivelmente morta sendo utilizado em diversas lojas que ninguém sabia por quem. Foi uma coisa tão simples quanto você ir lá na loja no horário que teve a transação e pedir as câmeras de segurança no lugar, porque nós já estávamos em 2012, não em 1700, e era só você ir lá e olhar, e eles rapidamente identificaram os assassinos. Até que na manhã do dia 11 de abril de 2012, os corpos foram encontrados enterrados no quintal da casa do Trizal, assim como tiveram feito com o da Jéssica. Inclusive, a filha da Jéssica, lembra que eu falei que eles adotaram? Tinha 5 anos na época e foi peça-chave para a polícia identificar onde estavam os corpos. No momento em que a polícia chegou na casa, ela foi até os policiais e disse que o pai dela, que ela chamava assim, né, por não conhecer outra coisa na vida, teria matado as moças e mostrou onde elas estavam enterradas. Só que como a criança assim não sabe muito bem, né, não foi uma coisa tão conclusiva, mas não tem muito problema, porque assim que foram presas, uma das envolvidas identificou realmente onde estavam os corpos e conseguiu apontar para a polícia exatamente onde eles estavam enterrados. Nesse momento, foi descoberto também que o modus operandi foi o mesmo. Eles esquartejaram as vítimas e tiraram boa parte da sua pele, pelo menos da parte que eles iam usar para fazer os salgadinhos. O rosto da primeira vítima estava completamente desfigurado, sugerindo que Gisele Helena sofreu uma morte muito, especialmente violenta. Depois que esse caso se tornou público, a revolta popular foi tão grande que no dia seguinte da prisão deles, a casa foi invadida e colocaram fogo na casa, com tamanha revolta. Talvez a coisa mais trágica aí esteja relacionada com a criança, né, que ficou aos cuidados do conselho tutelar depois que todos foram presos. Eles ficaram presos preventivamente até o júri popular que aconteceu em 2014, e esse júri condenou todos os três pela morte da Jéssica lá em 2008. A princípio, nessa sentença, Jorge recebeu 21 anos de prisão e as duas moças receberam 19 anos cada um. E enquanto eles cumpriam pena, o processo lá daquelas outras duas vítimas estava acontecendo ainda, e só em 2018 que esse júri popular foi feito e teve uma resolução. E nessa decisão de 2018 fez com que as penas que eles já estavam cumprindo fossem aumentadas até um patamar bem grande, na verdade. Mas na resolução de tudo isso, Jorge ficou com 71 anos de prisão, assim como Bruno, que também pegou 71 anos, e Isabel, um pouco menos, mas ficou com 68 anos de reclusão. É claro que a legislação brasileira não permite cumprir essa pena por esse tempo todo, mas eles estão cumprindo na prática mesmo, né? Jorge está cumprindo 27 anos de prisão e as outras duas moças estão cumprindo 24 anos de prisão, cada uma delas. E atualmente eles estão bem no início das suas sentenças aí, devem demorar muito tempo para sair, se saírem com vida. Uma curiosidade aqui é que o Jorge sofria de esquizofrenia, e no tempo que ele ficou lá no CAPS, os funcionários que atendiam ele ajudaram ele a escrever um livro, e ele publicou esse livro. Ele se chama Revelações de um Esquizofrênico e tem 34 capítulos curtos no qual ele revela as suas alucinações, as coisas que ele teve alucinado na sua vida, desde a infância até a adolescência, até a vida adulta.
Eu queria até achar mais informações sobre essa seita que eles formaram ali, mas não tem muita coisa não. Na verdade, era uma desculpa para eles cometerem crimes mesmo. Até eu imaginei que, quando eu comecei a ter contato com a história, de que eles teriam alguma questão religiosa por trás, mas na verdade não. Era uma seita que eles devem ter colocado um nome qualquer, que era cartel, uma coisa que eles acharam legal e colocaram. E que tinha esse objetivo de consumir carne humana, muito provavelmente porque o Jorge teve algum tipo de alucinação na sua esquizofrenia e conseguiu convencer essas outras duas moças a participar das suas loucuras e, enfim, cometeram crimes horríveis. Que no final das contas vitimizou 3 mulheres e mais uma criança que ficou além de sem família. Como se essa história já não fosse deprimente o suficiente, a gente vai para nossa próxima, que é até bem parecida. Os crimes da Rua Arvoredo aconteceram na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nos anos de 1863 e 1864. Na prática, esses crimes aconteciam da seguinte maneira: os assassinatos eram cometidos pelos criminosos e eles utilizavam o processo de fabricação de linguiça para se desfazer das partes dos corpos. Resumindo, eles matavam e transformavam o corpo em linguiça. Apesar disso ter realmente acontecido e ser um caso real, isso está no imaginário da população até os dias de hoje, sendo uma espécie de lenda urbana. 3 pessoas estavam envolvidas nesses crimes. Um brasileiro, nato, normal, chamado José Ramos, a sua esposa, que era húngara, chamada Catarina Palse, e um açougueiro chamado Carlos Klassner, que era alemão, por acaso. José era o filho mais velho de uma família pobre. O seu pai tinha servido na cavalaria da Revolução Farroupilha. Depois que a Revolução acabou, ele deserdou e decidiu se refugiar em Santa Catarina. E em um desses momentos, durante uma discussão familiar, o pai do José bate na mãe dele. Nesse momento, o José fica com uma fúria incontrolável e mata o seu pai a facadas. Depois disso, ele foge para o Rio Grande do Sul e eram outros tempos, né, pessoal? Ele já consegue imediatamente ingressar na polícia do Rio Grande do Sul como um investigador. Nessa época é que ele conhece o nosso segundo acusado, Carlos Klausner, que era dono de uma casa que ele comprou a casa dele, né? Essa casa ficava na antiga Rua Arvoredo, que por isso o nome dos crimes. Não demorou muito para esse temperamento explosivo do José ser um problema grande para ele. Ele acabou sendo expulso da polícia porque ele foi flagrado tentando degolar preso. E agora, por motivos que me fogem da cabeça, a minha e a sua também, você não vai entender nada, mas ele passou a ser utilizado como um informante da polícia e passou a frequentar a mais alta classe de Porto Alegre e participava de shows com música, teatro. Ele rapidamente se apaixonou por essas artes e foi nesse contexto todo aí que ele conheceu a mulher que se tornaria sua esposa, Catarina Palse. A Catarina nasceu na parte húngara da Transilvânia e cresceu num vilarejo bem pobre só com seu pai e irmãos. Durante a Revolução Húngara, em 1848, teve toda a sua família tragicamente assassinada. Nesse momento, ela conhece um rapaz, até em momentos depois se casa, e eles decidem vir para o Brasil. Acontece que no meio da viagem, esse marido dela decide tirar a própria vida, fazendo com que a Catarina chegasse aqui no Brasil sem ninguém mais, sem nenhum outro suporte, sem nenhuma família, e tivesse que criar sua vida do zero. E foi mais ou menos nessa época aí que esses dois desesperados se encontraram. Formaram um casal e começaram a cometer crimes juntos. O nosso terceiro acusado aqui é o Carlos Klausner, que eu já comentei para vocês, que era um imigrante alemão. Ele veio para o Brasil em 1859 e abriu um empreendimento ali num local até bem localizado. Para você que conhece Porto Alegre, é esse aqui, ó. Era atrás da igreja Nossa Senhora das Dores, na Rua da Ponte, que é a atual Rua Riachuelo, na cidade de Porto Alegre. Bom, ele era um cara muito solitário, veio pra cá sem família e tinha aquela casa que ele vendeu pro José Ramos e os seus vizinhos ali, ó, o pessoal que ele vendeu a casa, esse casal eram os únicos que interagiam com ele, então eles tiveram uma certa amizade meio fácil. E como o José Ramos falava alemão muito bem por causa da sua esposa, eles acabaram ficando ainda mais amigos e o Carlos eventualmente chamou ele para trabalhar no seu açougue. E foi assim que os nossos 3 criminosos se conheceram. Olha só que bacana, não é mesmo? Mas foi só em 1863 que os assassinatos começaram a acontecer. E eles funcionavam mais ou menos da seguinte maneira. Eu já falei para vocês que a Catarina e o José se conheceram em lugares
da alta classe de Porto Alegre, da elite mesmo. E, frequentando esses lugares, eles procuravam as suas vítimas. Na verdade, quem selecionava as vítimas era a própria Catarina, e tinha preferência por imigrantes alemães, porque ela não falava português muito bem, né? Então ela se aproximava desse cara, seduzia ele e marcava um encontro em um beco da região. De lá, ela dava um jeito de levar esse sujeito até a casa do casal, sob o pretexto de... você sabe, né? Chegando lá, já tinha uma armadilha prontinha para essa pessoa. Eles eram roubados, degolados, esquartados e descarnados. A carne das suas vítimas era transformada em linguiça no próprio açougue do Carlos Klausner, que, segundo o depoimento da época, foi o próprio Carlos que sugeriu que eles fizessem isso para acobertar as evidências do crime. Já os ossos que sobravam seriam dissolvidos em ácido ou incinerados no próprio açougue. Embora o número exato ainda seja um mistério, e provavelmente vai continuar um mistério por muito tempo, acho que até para sempre, o casal fez pelo menos 6 vítimas. Em agosto de 1863, os rumores desses desaparecimentos começaram a se espalhar pela cidade. Isso começou a interessar a opinião pública e também a polícia. E com medo dos problemas que essa repercussão pudesse gerar para ele, Carlos Klausner decidiu fugir e ir para o Uruguai. Só que não era tão fácil assim. José Ramos ficou com medo de que ele contasse tudo, que ele abrisse a boca e entregasse o casal, então ele fez o que qualquer assassino sensato faria. E o que ele fez? Assassinou Carlos Klausner e enterrou seu corpo no próprio quintal. E eventualmente as pessoas começaram a perguntar, né, cadê o dono do açougue, o que aconteceu? E o casal falou que ele tinha vendido o açougue para eles e foi embora. E assim, como era 1800 e pouquinho, você simplesmente falar isso, tava tudo certo. Ninguém ia lá conferir. Você podia chegar no cartório e falar assim, eu tenho um cara lá que vendeu pra mim, eu já paguei ele foi embora. O cartório ia olhar e falar, então tá bom, já que é 1863, dá pra gente só assinar aqui e tá tudo certo, valeu. As coisas começaram a desandar mesmo pela falta de conhecimento do casal na produção dos embutidos. E esses crimes começaram a ser elucidados, na verdade o estopim para que eles começassem a ser realmente investigados foi com o desaparecimento de um viajante chamado José Ávila e um comerciante português chamado Januário Ignácio. Eles foram vistos no dia anterior ao seu desaparecimento na casa de José Ramos na rua Arvoredo. Eles foram convocados para prestar depoimento sobre o que tinha acontecido com esse pessoal aí. Nessa oportunidade, o casal disse que os rapazes tinham pernoitado na casa e no outro dia tinham viajado para outra cidade. Mas assim, não colou muito bem, o delegado, não satisfeito, no outro dia voltou na casa deles de surpresa e se deparou com uma cena de crime horrível. Foram encontrados, de início, vários pertences das vítimas, quase como se fossem souvenirs mesmo, que eles guardavam dos seus assassinatos. E ainda durante essa mesma revista, já no porão da casa, foram encontrados vários pedaços de corpos humanos em decomposição. E esses pedaços foram depois identificados como sendo do próprio Carlos Klausner, o ex-dono do açougue. No poço da casa, foram encontrados os corpos mutilados dos 2 rapazes que eu falei antes, o José e o Januário, e também um cachorro com o ventre aberto. Depois que não tinha como nem esconder mais nada, a Catarina foi lá e confessou 6 assassinatos e também nesse mesmo momento confessou que os corpos dessas vítimas foram utilizados para fazer linguiça. E que quem fazia essas linguiças era o Carlos Klausner, né, que era o dono do açougue. Não se sabe muito bem o porquê que eles começaram a cometer esses assassinatos, mas pelo menos 2 deles têm um motivo, que é o do José Ávila, que eu falei para vocês, porque ele teria sido testemunha do assassinato do outro rapaz, do Januário, e o Carlos Klausner, que foi o que eu já falei para vocês, que iria fugir e com medo de que ele entregasse o casal, eles o mataram. Por incrível que pareça, na época, esse caso não teve tanto destaque assim nos jornais nacionais e os de Porto Alegre. Eles tiveram muito mais destaque nos jornais internacionais. Mas ele foi devidamente registrado, foi julgado e levado a sério. Uma curiosidade aqui é que, até depois que esse caso foi à tona e as pessoas souberam que realmente acontecia, as linguiças diz que era muito boa. E elas tinham, entre aspas, uma muito boa aceitação. E foi nesse mesmo momento que nasceu essa lenda urbana sobre fabricar linguiça com carne humana e tal, surgiu daí.
Ao final das investigações, José Ramos foi condenado por latrocínio e recebeu a pena de morte por enforcamento. Eram outros tempos, né? Já a Catarina foi presa como cúmplice e pegou apenas 13 anos de prisão. Eu tento contar essas histórias de uma maneira um pouco mais tranquilinha, assim, mas é difícil de ignorar a brutalidade desses casos. Existem sim, eu lembro de quando eu era criança, lendas urbanas de lugares que faziam linguiça, que faziam alguma coisa com carne humana. E ficava assim, nesse mistério, em alguns lugares tem isso mais aflorado, como no caso de Porto Alegre, porque realmente teve um caso real que aconteceu. Mas enfim, isso não muda a brutalidade desses crimes. E por mais que, e na verdade, ainda bem que aconteceram com uma quantidade reduzida de pessoas, né? Então o primeiro teve 3 vítimas, esse teve 6, então nem 10 no total ali nosso compilado aqui, mas continua sendo muito trágico. E só de pensar que você talvez tenha possibilidade de ter consumido carne humana em alguma coisa que você não conhece, né? Cara, às vezes é um salame, é uma linguiça, é um salgadinho. Quando tá tudo misturado lá, você não tem como diferenciar muito não, e quando você vê, você já comeu. Enfim, novo medo desbloqueado aí pra você. E falando nisso, o que você achou das nossas 2 histórias? Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Se tiver alguma coisa que você gostaria que eu cobrisse aqui no canal também, me diga lá. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho? Nós trazemos vídeo como esse aqui toda a semana. Então, se você gosta do nosso conteúdo, já vou dizendo aqui que o nosso canal é cheio de histórias como essa, para melhor ou para pior, mas tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você vai gostar e vai conseguir maratonar o nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até o final, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, falou!